Bom dia, turma do quinto ano. Estamos nós aqui em mais uma manhã, em mais uma quinta-feira para a nossa aula de português, leitura, não é verdade? Então que vocês tenham assim uma manhã cheia de coisas boas, recheada de coisas boas, de disposição, né, de curiosidade para aprender mais, de conhecimento. Certo? Então, que a manhã de vocês seja abençoada por Deus. E será, né? Claro, evidentemente que será. Vamos, assim, começar a nossa atividade de hoje, sempre fazendo as nossas correções. É de muita importância, como eu sempre digo para vocês, é de extrema importância que vocês acompanhem as nossas correções, façam as correções de vocês acompanhem. Se estiver errado, apaga. Né? Você apaga e faz o correto. A gente está aqui para aprender, tá bom? Então a gente vai fazendo a correção e vai aprendendo. Você vai apagando e vai aprendendo, tá certo? Você deixar errado, você não vai aprender nada, tá bom? Então vamos aqui. Nós vimos na aula passada interjeição. Lembra que a gente viu da nossa página 66 até a nossa página 69? Então, agora nós vamos fazer as nossas correções, tá bom? Então, vamos aqui. Tem uma tirinha na primeira questão que diz assim: Ei, ratinho, solte-me para eu pedir socorro. É pra já. Socorro, um rato. O que o rato imaginou que a menina fosse fazer ao ser solta? Que foi? Pedir socorro porque algo ruim aconteceu e não porque havia um rato perto dela, certo? Então ele imaginava que a menina ia pedir socorro porque algo ruim, né, tinha acontecido com ela e não porque ele estava perto dela. Ele imaginava que ela estava com medo de outra coisa e não do rato, certo? Então você vai colocar lá na letra A. Ele imaginava que ela estava pedindo socorro com medo de outra coisa. Certo? Tá pensado que estava com medo de outra coisa, não por causa dela, por causa do rato, aliás. Na B, o que provoca o humor da tirinha? A menina pedir socorro por causa do rato, né? Ela ficar aí pedindo socorro com medo do rato. Isso aqui se torna, né, engraçado. C, assinar os quadros a seguir associando a palavra socorro ao sentido que seu uso expressa no primeiro e no terceiro quadrinho. No primeiro quadrinho, quando ela diz assim, ó, solte-me para eu pedir socorro. Complementa o sentido da frase ou expressa uma emoção? Complementa o sentido da frase. E no terceiro quadrinho, quando diz assim, socorro, um rato, expressa uma emoção, né? Aquela emoção que ela está lá com medo. D. Ao empregar a palavra socorro no terceiro quadrinho, que emoção a menina expressa? Medo. Né? A menina fica com o quê? Com medo. As palavras que expressam emoções e sentimento, né, que a gente estudou, são chamadas de quê? Interjeições. Que emoção é possível perceber na expressão do Nick Náusea no último quadrinho? Quando você olha lá a expressão, né, no rosto dele do último quadrinho, né? Que expressão é? A expressão passa é o quê? Decepção. Você olha para a cara dele e você vê o quê? Decepção, desapontamento, frustração. E etc. F. Que interjeição você empregaria em um balão de fala para o Nick Náusea no último quadrinho? Você colocaria, você poderia colocar que coisa, né? Fala sério, então, puxa, certo? Um desses você pode colocar, certo?
Luísa, fala sério, certo? Uma dessas expressões aí você poderia colocar nesse balão, certo? Vamos lá. Primeira, ligue as situações descritas abaixo à interjeição correspondente. Desejo, qual é a palavra aí que expressa desejo? Tomara. Espanto e surpresa. Oh. Alegria, viva. E concordância, ótimo. Certo? Então, essas aí. Bom? Vamos agora aqui à nossa página 68. A nossa página 68, nós temos aí a capa de um livro. A capa do livro diz assim, ó. Capa do livro, né? Aí tem um urso polar lindo. Diz assim, ó. Que frio. Pronto. Oba! Que frio. Poesia para os bichos mais geladinhos do mundo. Lalau e Laura Beatriz. Que sentimento é expresso no título? Oba! Que frio. Medo, alegria ou alívio? Alegria, né? Se a pessoa estivesse gostando do clima, né, frio, geladinho. Que palavra expressa esse sentimento? Oba. Oba é o quê? Interjeição. Então você coloca oba e interjeição. Pronto. Oba, interjeição. Certo? C. Que bicho é representado na capa? Urso polar. Tem o urso polar, né? Aí, ó. Urso polar. Pronto. Urso polar. Que outros bichos de lugares gelados você conhece ou já ouviu falar? Pinguins, moças, focas, leões marinhos, mas só o que você já ouviu falar, tá certo? Eu disse aqui alguns, mas só o que você já ouviu falar. Bom, foca, leão marinho, moças. D. Por que os bichos de lugares gelados comemoram o frio? Por quê? Porque eles vivem melhor em lugares frios, então eles comemoram. Eles acham bom. O habitat dele é aqueles, então eles comemoram a questão do frio, certo? Eles se sentem bem em lugares gelados. Terceira questão. Observe as cenas a seguir e escreva a interjeição mais apropriada para cada situação. Aí nós temos aí eca, ai, au, uau, psiu. Na primeira imagem, que tem essa meninazinha aí, parece que ela tropeçou e bateu o pé, qual é? Ai, au, certo? Na outra, que tem os meninos aí tudo conversando, e tem outro que ele tá pedindo o quê? Silêncio, então ele coloca qual a interjeição? Psiu, né? A outra, a menina quando ganhou o presente, uau! E o menino quando ele comeu alguma coisa que não gostou, eca, certo? Muito bem. E agora nós vamos passar para um texto de divulgação científica, certo? Vamos ver aqui. Texto de divulgação científica. Que tipo de texto é esse? Olha só. O texto de divulgação científica, ele tem como objetivo, informar sobre pesquisas e descobertas científicas. Certo? E descobertas científicas. Tem como objetivo informar sobre pesquisas e descobertas científicas. E aqui nós temos um texto, que ele tem, sabe qual o título? Por que rimos? Na leitura 1, nós vimos que o mito traz uma explicação sobre alguns fenômenos, por meio de uma narrativa, texto fictício. O texto que você vai ler a seguir também explica um fenômeno, mas com base em pesquisas científicas. O primeiro texto que a gente viu, que foi o mito, né? Que foi a Caixa de Pandora, ele traz uma explicação sobre alguns fenômenos, mas o texto ele é fictício.
Já esse que a gente vai ler agora, ele é um texto que também explica um fenômeno, mas com bases e pesquisas científicas. Então, o texto de divulgação científica, ele é um gênero que tem como objetivo informar sobre pesquisa e descobertas. Olha só, por que rimos? Você já deu uma risadinha hoje? Aposto que sim. Todos nós rimos ou sorrimos várias vezes ao dia para cumprimentar alguém, ao fazer ou ouvir alguma gracinha, ou quando estamos brincando com um amigo. Esses exemplos mostram que o nosso riso ocorre basicamente em situações sociais, ou seja, em momentos de felicidade, prazer e brincadeiras. Os cientistas sabem que o riso não é apenas uma manifestação de alegria, que também suaviza mágoas e agressões. É só você reparar como muitas vezes utilizamos o riso para acabar com uma briga ou dizer não a alguém. Repare que um pedido de desculpas vem sempre acompanhado de um sorriso. Isso acontece porque o riso desarma as pessoas e facilita o comportamento amigável. O riso é uma das nossas primeiras experiências de vida. Ele inicia nossa ligação com o mundo ao redor. Desde bebê, a gente ri de satisfação por estar bem alimentado, sem nenhuma dor, ou para responder à expressão alegre de nossos pais. Quando crescemos um pouco mais, rimos muito ao brincar com nossos companheiros. O ato de brincar é essencial para a aprendizagem e para criar vínculos entre as pessoas. Brincamos, por exemplo, de brigar, e nessa situação o riso serve para expressar que a briga é de brincadeira. O mesmo acontece com os animais. Eles querem, diria, também riem, ao modo deles, é claro. Macacos, cães e até ratos brincam para se relacionar. Como nós, eles brincam de brigar. Quando isso acontece, emitem um som que alguns cientistas interpretam como correspondente ao riso humano. Pesquisas mostram que se for atingida certa área do cérebro de ratos e eles perderem a capacidade de emitir tal som, o outro companheiro não entende que aquilo é uma brincadeira, então vira uma luta séria. Nós, seres humanos, o riso, como qualquer outra demonstração de emoção, tem sua função. A função dele é a de comunicação. É uma mensagem que enviamos às outras pessoas para mostrar que queremos brincar ou fazer amizades, que ficamos felizes e gostaríamos de fazê-las felizes. Enfim, com o riso mostramos que somos pacíficos. Como na vida necessitamos construir relacionamento, o riso é um bom começo. Mas não rimos somente quando estamos em grupo. Rimos também de piadas, por exemplo. Esse tipo de riso é exclusivo do homem. Temos em comum, com os animais, apenas o riso provocado por brincadeiras. O senso de humor é uma característica mais evidente nos seres humanos, porque envolve uma parte do cérebro chamada córtex frontal, bem mais desenvolvida em nós do que em outros animais. Assim, quando achamos algo engraçado, o córtex interpreta esse estímulo e, a partir daí, aciona outras áreas do cérebro, que comandam os músculos da face, a respiração e o som do riso, entre outras reações. Melhor que rir é saber que o riso faz bem à saúde.
Dizem os mais velhos que rir é o melhor remédio. E para os cientistas, ele produz mesmo sensações de prazer e bem-estar, diminui a ansiedade, reforça o sistema de defesa do organismo, relaxa os músculos. Quer mais? Pois pesquisas mostram que crianças hospitalizadas que recebem a visita de palhaços e riem com eles permanecem menos tempo internadas do que as que não têm com quem se divertir. Então, ria. O riso tem o poder de melhorar as relações entre as pessoas e favorece um ambiente mais alegre e pacífico. Silvelena Cardoso, Núcleo de Informática Biomédica, Universidade Estadual de Campinas. Então, olha só aí, né, o que esse texto de divulgação científica tem a falar sobre o riso, sobre o rir para nós, né, sobre algo tão importante, né, que a gente deveria fazer sempre, né, porque isso é bom para nós, você viu, né? Que você poderia fazer sempre para poder melhorar mais, né? A sua autoestima, seu bem-estar, a sua sociabilidade com as pessoas, né? Esse bem-estar, essa ligação com as pessoas, porque sorrir, quando a gente dá um sorriso para alguém, como o texto diz, é um sinal de comunicação, né? Quando você já está como se fala, né? Cara fechada, a gente já pensa o quê? Tá com raiva, né? Não está gostando daquilo, não está gostando de algo. Mas quando você sorri, você já passa uma informação diferente para a pessoa que está vendo. É ou não é? É sim. E você vai sim, né? Quando você está sorrindo, que sensação você sente quando ri ou sorri? Quando você dá aquela gargalhada, que sensação? É uma sensação de alegria, né? De emoção, de prazer, né? Por você estar vendo alguém, você está ouvindo algo, vendo algo. É tão bom sorrir. Qual informação apresentada pelo artigo de divulgação científica, Porque Rimos, você achou mais interessante? Dessas várias informações que tem aí, né? Sobre rir, porque rimos. Qual a que você achou mais interessante? Essa que você não sabia que os animais também riem? Né? Tá vendo? De acordo com esse texto aí, os animais também eles riem, da forma deles, mas eles também, e a gente pode até perceber, né? Pela questão da alegria, quando ele vê o dono, né? Da felicidade, daqueles, né? Aqueles saltos que os animais dão, né? Questão de cachorro, não é? A felicidade em ele estar perto do dono, estar feliz, estar contente, estar saciado, torna-se, né? Também um momento de felicidade e de risada para o animal, né? Que você não sabia. Então, assim, o nosso senso de humor, né? De rir, de fazer a felicidade do outro é muito importante, né? Nos traz muita coisa boa. Então, em casa, você vai ler o texto novamente, você vai reler o texto novamente, divulgação científica, e você vai responder as questões, né, da página 73 até a página 75. Tá certo? Você lê, você procura, você pesquisa, tá bom? Então, esse texto aí de divulgação científica, né, ele tem um diferencial daquele mito que a gente viu na aula anterior. O mito, né, que falava do surgimento dos sentimentos maus, né, é uma narrativa fictícia, e esse aqui é um texto de divulgação, né, científica. Então, você vai, sim, certo? Ver o texto, você vai observar que o texto, ele está sendo dividido em parágrafos, tá bom? Quando você observa aí, esse texto aí, ele está sendo dividido em quantos parágrafos? 2, 3, 4, 5, 8 parágrafos, certo? 8 parágrafos aí, ele está sendo dividido, esse texto, tá certo? Então, olha só, outra coisa, ele diz até assim, sorria, um sorriso pode alegrar o dia de alguém. Quando você vê essa frase aí, você lembra lá no texto, né? Quando ele fala que as crianças internadas, quando recebem visita dos palhaços, né? Aqueles palhaços que eles costumam ir, né? Nos hospitais, quando eles recebem visita daquelas pessoas e sorriem,
né, eles acabam se recuperando mais rapidamente do que aquelas crianças que não sorriem. Então, para você ver o quanto o riso é bom, né, para nós e para todos. Então, você vai fazer da página 73 até a página 75, tá certo? Manda para o meu privado, poste na plataforma, eu estarei lá à disposição para receber a atividade de vocês, tá certo? E até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.